A gente, por exemplo, toma muito cuidado com a questão do desconto para o cliente. É? Muito cuidado. Por quê? Porque a gente não quer criar um incentivo de trazer um cliente que é voltado por desconto. Eu quero um cliente que foca em pedir um produto de qualidade, em que ele tem, obviamente, um equilíbrio entre custo e benefício, óbvio, sempre focando em que o cliente sente que ele pagou por algo que ele recebeu em troca daquilo, mas não tentando criar um incentivo para trazer o cliente que está procurando por um desconto. Fala pessoal, eu tô aqui em São Paulo, Jean. Bom dia, Obrigado. E aí, tudo bem, Rafa? Tô com o Jean Paul, cara que é uma grande referência no mercado, que tem uma operação um pouco diferente, né, Jean? Vamos contar um pouquinho dessa história pra galera hoje? Sim, sim. Bem, sou o Jean Paul, sou um dos fundadores aqui da Itopia. A Itopia é uma empresa que gere, opera e é dona de 8 marcas hoje, né? Grande parte do nosso volume de vendas é delivery, então a gente começou como uma empresa que nasceu dentro do delivery, né? E como as marcas vão expandindo, vão crescendo, naturalmente cada marca vai tomando o seu caminho de evolução, né? E em alguns casos, essa evolução demanda até você ter um ponto físico de atender o cliente, porque o seu consumidor quer interagir, conhecer a marca. Então, a gente começou muito, nasceu no digital, né, no delivery, mas aí a gente vai expandindo conforme a demanda do nosso cliente, e aí a gente vai indo também para operação física. Então é isso que a gente está aí, um pouco da nossa trajetória. Você estava compartilhando ali que hoje são 14 operações. Isso. Vamos compartilhar que marcas que vocês operam nessas 14 operações. Então, a gente tem um modelo híbrido, né? Então a gente tem marca própria e marca licenciada, né? Que a gente não é dono e a gente como se fosse um franqueado dessa marca. Então, nós somos donos de 7 marcas hoje e a gente licencia uma marca, tá? Legal. Então as marcas são o Patties de hambúrguer, né? Que eu acho que é uma marca referência, todo mundo ama, conhece, né? Marca de hambúrguer. A gente tem o Poke Garden, nós temos o Sushi Garden One, a gente tem o Isla Oriente, o Isla Sandu, Icon, a gente tem uma marca de chocolate e a nossa marca licenciada se chama Green Table. Tá? Ah, boa. Tá? E essas marcas são nichos diferentes, né? Tem Sim. hambúrguer, tem sushi, tem poke, tem mais quais culinárias? Ou são todos? A gente tem hambúrguer, poke, sushi, doces, comida saudável, tá? E uma marca de comida asiática. Então, a gente tenta olhar para todas as categorias do delivery, né? Entender os hábitos de consumo. A gente vê quais são as marcas que a gente pode ter líderes de categoria, porque a gente não quer simplesmente só cobrir aquela categoria. A gente, de fato, quer ter marcas muito referências, tá? Então, um pouco diferente de alguns até conceitos que tem fora do Brasil, que eles colocam o máximo de marca dentro de um guarda-chuva, a gente não quer ter o máximo de marca aqui dentro. A gente quer ter as melhores marcas e as marcas que têm mais potencial de serem referências nas suas respectivas categorias e meio que respeitando as principais categorias de consumo no delivery no Brasil, né? O foco é ter marca que opera bem, que vende bem, que tem um brand, um posicionamento forte. Isso. A gente sabe que o principal ponto para a gente de importância é a marca, né? Então a marca é o que dita o consumo, né? A força de marca é o que dita o consumo. Perfeito. Então é fundamental, sabendo como é a dinâmica do delivery hoje, ter marcas que são referência na sua categoria, que o cliente vai procurar por ela, né? Porque não é sempre, né, que o seu cliente, que você automaticamente tem a visibilidade que você quer. Então você precisa de fato criar esse awareness e essa força e que, junto com uma operação muito sólida, vão catapultar a sua marca para ter aquela presença que ela precisa. Tá? Legal. Jean, você nasceu 100% digital como delivery. Você falou que agora já está tendo pontos onde vocês têm delivery e loja física. Você acredita que isso é uma mudança de mercado que vai acontecer? Ser sempre um modelo mais híbrido? Você acha que é um caminho ou não existe um caminho? Pode ser só delivery também? Porque a gente vê a galera meio confusa. Se vai só pro delivery, se tem delivery e salão. Eu, particularmente, tenho visto bom sucesso em marcas híbridas, onde tem takeaway, um salão pequeno e delivery. E você, com a sua experiência? Eu acho que a gente está no meio da maior transformação da história da nossa indústria. Perfeito, tá? Eu acho que está na maior transformação da história. Por quê? Até 3 anos atrás, a força de uma marca era medida pela quantidade de operações que ela conseguia ter. Por quê? Porque sua loja física não era só um ponto de venda.
era um ponto de experiência de marca, né? Isso é uma coisa que acontece nos últimos 300 anos na área de restaurante. Qual que é a principal mudança que está acontecendo hoje? A minha experiência de marca não é mais ditada única e exclusivamente por um ponto físico. Perfeito. Então, a minha experiência de marca, ela transcendeu o ponto físico, né? Então, se você pega, por exemplo, grandes redes nos Estados Unidos, estão passando por uma transformação gigantesca. Porque aquele ponto que era um ponto de experiência se tornou, talvez, único e exclusivamente um ponto de venda. E se você não transformar aquele ponto num ponto incrível de experiência, você não está mais extrapolando e extraindo o efeito principal, né? Extraindo o potencial principal que aquilo tem. Então, na minha visão hoje, o ponto físico, se ele não for um ponto de experiência incrível, ele se transforma simplesmente num ponto de venda. E para um ponto de venda, você não precisa de um salão grande, você não precisa conseguir atender muitos clientes simultaneamente. Agora, você quer que o seu ponto de venda seja um lugar que o cliente quer ir até lá, você precisa transformar ele completamente. Então, eu enxergo o meu modelo como um modelo muito legal, porque a gente começou digital, a gente entende a transformação que está acontecendo na área de restaurante e eu posso escolher se eu vou abrir um ponto físico, se eu quero que aquilo seja um ponto de experiência ou um ponto de venda e, consequentemente, estruturar minha loja em relação àquilo. Por isso que a gente vê muitas redes grandes hoje começando a migrar para o modelo de loja menor. Mas um fast casual, né? Vi isso muito em Chicago na NRA. Um modelo que não é tão premium, mas também não é tão rápido. Ele tem uma experiência envolvida e é eficiente. Pelo menos a gente viu muito eu preciso entender os hábitos de consumo da minha região. Se eu estou numa área talvez mais corporativa, eu não vou criar uma loja grande, parruda, que precisa atender 100 clientes simultaneamente. Talvez eu abra um ponto de takeaway com 10 assentos lá, que é para o cara consumir lá, se ele quiser ter essa experiência de marca, mas um ponto muito mais de passagem, ponto de venda mesmo. Por isso que eu acho que esse modelo híbrido, ele vai ser relevante para marcas já existentes e as marcas novas, já entendendo esse consumo, essa mudança de consumo, vão optar. Às vezes eu posso ter uma loja de ponto físico que eu só quero que tenha atendimento ao público, porque eu quero enaltecer aquela experiência lá. E se eu acho que o meu delivery é muito forte, eu abro uma operação segregada para o delivery. Então eu acho que tem aí uma transformação legal que vai acontecer agora. Bom, sensacional, é uma opinião que eu compartilho também. Eu falo com os meus consultores, falo, olha, a gente está numa fase que nós vamos ajudar a ditar o ritmo do mercado que vai acontecer daqui para frente, porque nunca teve uma transformação tão grande quanto vai ter agora. Já a gente está na sua maior operação de delivery, de volume de vendas. Qual que é o nome dessa região aqui? Aqui é a região dos Jardins. Região dos Jardins. E é uma potência essa unidade. São todas as marcas que estão aqui, as 8 marcas operam aqui? Não, a gente tem 4 aqui. Aqui operam 4 marcas, né? A gente vai passear um pouco aqui com o Jean, depois sentar, eu quero contar muito da história dele, tá? A gente não pode mostrar tantos bastidores, porque, é óbvio, ele tem licenciamento de marca, tem muitas coisas, mas Jean, com o coração caridoso dele, vai trazer todos os insights para vocês, dentro do possível aqui, para trazer uma transformação para o seu negócio. Acho que só do que ele falou aqui no começo, sobre o novo mercado que será criado, eu vou convidar o Jean para outras coisas da aula dentro da nossa comunidade, ser o cara que eu quero estar sempre próximo, porque ele tem essa noção de gestão, que é uma parte importante, que eu te admiro muito por isso. A gestão do seu negócio, você sempre bateu nesse ponto, é algo que é prioritário. Ele sabe que se não tiver gestão, não tem resultado. Eu acredito que o único jeito de transformar meu sonho, que é criar uma empresa relevante, grande, que atende os clientes, transforma a vida das pessoas, é com obsessão por gestão e cultura, né? Boa. E gestão é um resultado de uma cultura. Então, acho que desde o dia que a empresa existe, a gente tem uma obsessão por construir uma cultura que permita que a empresa possa crescer, né? Que permita que a empresa possa vencer e que permita que nossas pessoas tenham a mentalidade e as ferramentas necessárias para que elas possam ter sucesso também. Para a gente transformar uma ideia inicial que fala, poxa, eu posso trabalhar numa empresa e transformar essa mentalidade para falar assim, não, eu posso ser dono de uma empresa. E eu acho que é isso que a gente pensa aqui no dia a dia, é assim que a gente acredita, de realmente transformar a cabeça das pessoas aqui que trabalham com a gente em donos da empresa e terem essa cultura no dia a dia. Legal. Vamos falar um pouquinho mais de cultura, entrando aqui com o Jean e batendo papo com ele. Bora nessa. Galera, eu entrei aqui com o Jean, eu já vi o funcionário fazendo com ele assim, ó, a touca. Então a gente tá falando de cultura, todo mundo muito preocupado com o processo, isso demonstra realmente como a galera leva tudo muito a sério. Jean, 4 operações aqui, a gente tá vendo uma baita organização, a galera empenhada, trabalhando. Fala um pouquinho de como que funcionam essas operações. Aqui são 4 marcas, e quais são essas marcas que estão aqui? Aqui a gente tem 4 marcas, a gente tem o Poke Garden,
o Sushi Garden One, o Icon, que é uma marca de sushi premium, né? E a gente tem uma marca de comida asiática aqui também, que é o Isla Oriente, tá? Legal. E como é que organiza tudo isso, né? Dentro da sua operação, qual o tamanho dessa operação? Quantas pessoas envolvidas? Sempre foi assim, tão organizado? Como é que foi isso? Não, assim, claro que isso aqui é um resultado de muitos anos já, né? Da gente trabalhando, evoluindo e aprimorando nossos processos, né? Então, Legal. a gente tem aqui uma operação de mais ou menos uns 400 metros e a gente tem mais de 60 pessoas trabalhando aqui nessa loja. Tá? 60 pessoas? 60. Caramba. Então, assim, volume, obviamente, muito alto de pedidos diário, né? E o segredo nosso, até assim, para explicar, né? O nome da empresa é Ethiopia, né? Então, Explica um pouquinho esse nome, que o pessoal, você brincou com o pessoal, pensa em Etiópia, né? Vem de Etiópia? O nome não, né? Óbvio. É uma junção de duas palavras, né? Eat, que quer dizer comer em inglês, e utopia, utopia, que quer dizer fazer algo que nunca foi feito antes, alguma coisa Legal. difícil de realizar. Então, a gente quer realizar coisas não feitas antes na área da alimentação, da comida. Legal. Aqui é um grande exemplo disso, né? A gente opera aqui 4 marcas que têm altíssimo volume, né? A gente está falando aqui de uma operação que solta 1.000, 1.100 pedidos por dia, Legal. recorrentemente, né? Então, são muitos pedidos, né? Volume muito alto. Então, como é que você opera com excelência, com um padrão altíssimo, entregando uma experiência boa para o seu cliente, com muita rentabilidade, entregando números muito bons para a companhia, nesse nível, nesse volume, né? Então, o segredo é esse. O segredo é a gente conseguir operar em altíssimo volume, fazer um trabalho muito bom, desenvolver nossas pessoas, dar responsabilidade para todos eles, para que eles saibam como a gente tem que entregar esse resultado, né? E cuidar do cliente. Tá? E Jean, quais os canais de venda? É delivery, é só iFood, você tem canal próprio, você tem aplicativo? É um desafio que o pessoal tem hoje. Poxa, eu crio uma marca, compensa ter canal próprio, eu vou vender só no iFood. Como é que funciona essa lógica de vocês, de como chegar no grande público? Assim, hoje a gente tem só iFood, a gente não tem um canal direto, né? Acho que é um desafio importante para uma marca criar um canal direto, né? Não é uma questão simples assim. A gente vê grandes exemplos no mundo de grandes marcas desenvolvendo esse canal próprio e o investimento ele é gigantesco, né? É um investimento acho que é energia, né? É um gasto de energia também, né, do cara. Assim, hoje a gente precisa reconhecer, acho que a força e a importância que o iFood tem no Brasil. Eu acho que para você criar um canal próprio, você precisa ter uma marca muito forte, uma marca em que o seu consumidor queira ir para esse canal e você entregar uma experiência ou entregar algum benefício, alguma coisa que o cliente enxergue valor, para que ele possa pedir nesse canal direto. Eu acho que tem marcas que têm essa capacidade, que têm essa força, e eu acho que no momento que a gente entender que, poxa, essa é uma alternativa, a gente pode avaliar, tá? Mas hoje a gente é iFood. Tá? Perfeito. Então, digitalizou 100% iFood. Rede social, cada marca tem sua rede social, vocês usam estratégias de tráfego pago, influenciadores. Como é que é essa parte de reconhecimento e fortalecimento dessa marca? Cada marca tem sua estratégia, e eu acho que isso é o fundamental, né? Acho que uma preocupação que a gente tem é tomar um cuidado para a gente não descaracterizar as nossas marcas, tá? Isso é uma coisa muito importante. Preciso muito tomar cuidado para que cada marca tenha sua individualidade. Porque se eu implementar a mesma estratégia para cada marca, depois as marcas não se diferenciam uma da outra. E claramente a gente tem que reconhecer que cada marca tem seu cliente, cada marca tem sua força e cada marca tem sua estratégia diferente. Então, a gente usa diferentes estratégias para cada marca. Legal, isso também é um desafio da galera. Todo mundo está querendo ir para o modelo multilojas, multimarcas, se falou muito em dark kitchen, eu acho que fizeram de forma equivocada esse crescimento acelerado como se fosse algo extremamente simples de ter rentabilidade. A gente viu que na pandemia, todo mundo vendia. Quando passou, muita gente simplesmente não conseguiu continuar operando. Por quê? Teve alguns pontos. Quais são os 6 pontos que você acha que fez com que pessoas vendessem muito na época que tinha muita demanda e hoje essas marcas nem existem mais? Eu acho que tem alguns fatores, né? Sim, acho que, obviamente, o primeiro fator é que as pessoas estavam experimentando. Então, estava todo mundo experimentando naquele momento. Perfeito. Quero conhecer essas marcas, né? Experimentei, se eu gostei, eu pedi de novo, se eu não gostei, não pedi. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto é que quando a pandemia ela reduziu, né? Ela terminou, o cara que tinha um restaurante de loja física, ele voltou para a operação física dele. E se ele não montou uma estrutura para cuidar do delivery, como ele cuidava do salão, naturalmente o nível de atenção dele caiu e provavelmente não conseguiu manter o nível de excelência que talvez ele estava executando na pandemia. Então acho que isso também é uma coisa relevante. E acho que o terceiro ponto era quais os incentivos que esse empreendedor implementou para poder atrair o cliente para a marca dele. A gente, por exemplo,
toma muito cuidado com a questão do desconto para o cliente. É? Muito cuidado. Por quê? Porque a gente não quer criar um incentivo de trazer um cliente que é voltado por desconto. Eu quero um cliente que foca em pedir um produto de qualidade, em que ele tem, obviamente, um equilíbrio entre custo e benefício, óbvio, sempre focando em que o cliente sente que ele pagou por algo que ele recebeu em troca daquilo, mas não tentando criar um incentivo para trazer o cliente que está procurando por um desconto. Tá, Então essa é uma coisa que a gente toma muito cuidado. Esse é um baita insight que a gente fala dentro das operações, que não é vender a qualquer custo. Porque senão você traz um cliente que ele nunca mais volta e tem um custo de aquisição de cliente que normalmente no primeiro pedido a empresa está tomando prejuízo, porque a nossa margem é muito curta. Se você traz um cara que ele não valoriza o quanto você vale, depois você acaba perdendo dinheiro nesse caminho. Eu vejo que é o grande erro das operações. Mas assim, isso assim, por que a gente tem talvez essa forma de pensar, né? Se a gente pegasse um dono de um restaurante que tem uma operação física e falar para ele assim, todo mundo que entrar no seu restaurante vai ter 25%, 30% de desconto. Ele vai fazer isso? Provavelmente não, porque o negócio dele não vai sobreviver. Mas muitos empreendedores na área de restaurante entendem o delivery como uma receita incremental. Então o que ele fala? Olha, eu já tenho a minha receita do salão aqui, eu posso dar um desconto mais agressivo para o meu cliente do delivery. O problema disso é que eu estou enxergando o delivery sempre como uma receita incremental e não um canal novo de venda. Se eu enxergar isso como um novo canal de venda e olhar ele individualmente... Separar DRE. Se eu separar ele, provavelmente não vou conseguir dar tanto incentivo assim de uma forma sustentável e consistente. Então, acho que isso é como isso afeta a gente muito, a gente não olha para o tema descontos como sendo uma coisa que só vai incrementar o meu faturamento. Eu tenho que criar um modelo de negócio e um modelo de produto e uma equação de preço e custo e de valor para o cliente muito mais saudável para o nosso negócio, entendeu? A gente estava no iFood essa semana, no Conexão, e levaram uma gestora de um grande grupo de delivery, e ela falou que o grande diferencial que conseguiu convencer os franqueados que o delivery é um bom negócio, a primeira coisa foi dividir. Pegar quem opera mal e tirar o delivery. Quando o cara acha que o delivery é só uma receita incremental e opera mal, ele tirou e dividiu as DRS, e aí a pessoa pôde ver realmente, não, o delivery é um segundo negócio aqui dentro que ele tem que ser rentável. Eu acho que esse ponto também é um ponto crucial. E assim, se a nossa visão, que eu acho que é a mesma, de que o delivery não é mais um complemento e sim uma nova realidade a acontecer, que eu acho que vai acontecer, tipo, você precisa cuidar desse novo canal e garantir que o seu cliente está comprando pela razão certa, entendeu? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que é importante. Pô, baita insight, procurar o cliente certo para o seu negócio, é aquele que vai sustentar, que vai ter um bom LTV, que vai estar com você no longo prazo, vai valorizar tudo isso que a gente está vendo aqui, nível de qualidade de organização, qualidade de embalagem, posicionamento de marca. Sensacional. Jean, vamos dar mais uma rodadinha aqui? Vamos conhecer um pouco outros espaços. Galera, eu tava batendo um papo aqui com o Jean, a gente tá falando sobre os desafios que a gente tem hoje de conseguir contratar e engajar os colaboradores, e eu tô vendo que ele tem aqui muitos equipamentos que podem facilitar o dia a dia. Jean, como é que você vê hoje esse desafio do mercado e como você investe em tecnologia, prioriza questões operacionais para que você consiga fazer tantos pedidos em uma operação como você faz aqui todos os dias? Uma coisa que eu aprendi assim, desde muito pequeno é que obviamente, a coisa mais importante da empresa sempre é cuidar das pessoas, né? E uma das principais maneiras de mostrar que a gente se importa com as pessoas é colocando bons equipamentos, utensílios e boas ferramentas para as pessoas trabalharem. Eu não posso falar que eu cuido de pessoas e aí, tipo, colocar algo que não atende e não ajuda no dia a dia. Então, o primeiro passo é, poxa, para criar uma cultura vencedora, parte disso gira em torno de como eu vou estruturar minhas operações, né? Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. A gente está aqui num lugar que, né, como eu comentei, tem um volume muito alto de pedido, demanda. E como que você chega nisso? Como é que você alcança essa excelência? Só de uma maneira, evoluindo constantemente. E a evolução não acontece somente na parte de processo. Ela acontece na parte de equipamentos, né? Se a gente olhar, por exemplo, a maior referência hoje de equipamentos modernos, inovadores, é o McDonald's. Total. Não existe nenhuma empresa no mundo que se estruturou de uma forma inovadora assim, também, como o McDonald's, né? Então a gente vê que todos os equipamentos que tem dentro de uma loja do McDonald's são customizados para o McDonald's e para nenhuma outra rede. E isso, consequentemente, vira inovação para a nossa indústria como um todo. Total. Então isso, para a gente, é a forma como a gente pensa. Quando eu olho para um problema, eu sempre tento pensar como que eu posso, como empresa, evoluir meu layout, trazer inovação
para poder resolver esses problemas, né? Então, não é fácil operar nos níveis e volumes que a gente opera aqui. E a gente precisa entender que parte do trabalho nosso de empreendedor é sempre se questionar, sempre se desafiar e quebrar essas barreiras. Tanto do ponto de vista de layout, estrutura, mas também do ponto de vista de sistemas, né? E aí, eu acho que também grande fortaleza aqui nossa é o nosso sistema, como a gente desenvolveu ele e a lógica operacional que a gente implementou, que é voltado para o entregador e não na ordem do cliente. Legal. Né? Que a gente usa essa mentalidade aqui. Isso é, sim, também uma grande fortaleza. Então, a gente entende todo o nível de problemas que a gente pode ter e a gente começa a tentar entender como a gente pode simplificar e resolver esses problemas. Tanto que hoje aqui, por exemplo, uma das nossas estratégias é nunca ter que abrir o gestor do iFood, por exemplo. Ah, é? Não usa de jeito nenhum? Não usamos. Tudo é seu sistema? Não usamos. Não usamos o gestor. Caramba. Inclusive, na questão do chat, que a gente usa o chat e a gente tem um sistema integrado com o chat do iFood para o nosso time de atendimento poder resolver. Nesse tá? volume, você tem quantas pessoas atendendo no chat? A gente tem 15 pessoas hoje na empresa que trabalham na área de atendimento. 15? Só para atender aquelas demandas do dia a dia ali, de reclamação, foi errado? 15. Para resolver 15. rápido? 15 pessoas. Caramba, quando fala na gestão de pessoas, o cliente vê o impacto disso tendo um time de retaguarda. João, essa questão de sistema, eu estou visitando grandes operações no Brasil e no mundo, buscando essas alternativas, saídas para ajudar as pessoas, e eu percebo que quanto maior mais as pessoas tocam nisso. Eu preciso de um sistema, eu preciso de tecnologia. Isso mudou o jogo para você? Quanto isso impactou para o seu cliente final, você pensar nessa estrutura aqui dentro? Eu acho assim, tem uma diferença do delivery versus o salão, né? Quando você olha para uma operação de salão, eu entendo que o sistema ele é muito mais uma ferramenta do seu dia a dia, né? Poxa, eu preciso, sei lá, lançar o pedido, ou eu quero fidelizar o cliente. Então, são ferramentas que me ajudam a cuidar do cliente e garantir uma experiência boa. No caso do delivery, não é mais uma ferramenta. Ele é um pilar central para eu poder existir. Caramba, Por quê? isso é muito forte. Por quê? Porque eu não consigo entregar esse nível e esse volume sem ter o sistema. Eu não poderia ter uma alternativa a isso. Entendeu? Fundamentalmente porque você traqueia cada etapa do processo? Eu traqueio cada etapa, mas eu também preciso antecipar a chegada do meu entregador. Então, seu sistema começa a trabalhar antes do pedido chegar aqui, ele já está trabalhando para que na hora que o pedido chegar, ele seja produzido o mais rápido possível, ele seja expedido o mais rápido possível, o motoboy perca o menor tempo possível e isso vai impactar no resultado final. Eu vou num restaurante, tem 100 lugares, certo? Certo. Aquela é a minha capacidade instalada. Eu só consigo atender 100 pessoas simultaneamente. No delivery, eu não tenho essa capacidade mínima instalada. É limitado. A minha capacidade está voltada ao tempo de entrega que eu vou entregar para o cliente. Mas mesmo se eu falar que se eu prometer 2 horas de entrega, eu estou prometendo 2 horas de entrega e a demanda continua chegando. Ela não para. Caramba. Então tem uma diferença. Então eu preciso dimensionar quanto que eu vou vender. Com isso, tecnologia. Eu sei quanto eu vou vender. Dependendo do clima, a tecnologia me permite entender como minha demanda vai flutuar em relação a isso. Então eu tenho diversas formas de usar a tecnologia para poder garantir que meu negócio exista. Acho que isso é uma diferença grande. Pô, impressionante. Então, se chover, isso vai impactar, sua operação vai estar toda desenhada dentro daquele momento, daquele fluxo, para que isso interfira o mínimo possível dentro da sua operação. Não, o dia de calor afeta muito, por exemplo, a minha venda de almoço. Muito. Então eu preciso garantir que eu estou estruturado para isso. Sensacional. Análise de dados aqui. Vocês têm um time só para analisar isso, para mensurar a produção de cada etapa. Os colaboradores participam dessa apresentação de resultados, desses tempos de produção, diminuição dos erros. Como que isso impacta eles que estão aqui produzindo agora? Então, todas as nossas operações têm acesso a todo tipo de informação relevante do que a gente está falando, né? Tem 2 principais indicadores aqui que eu diria que são as coisas mais culturais da empresa, que é satisfação de cliente e tempo de entrega. Esses são os mais fortes aqui. E aí, obviamente, tem outras coisas que a gente olha no dia a dia, né? Obviamente que todos os gerentes das operações são responsáveis pela lucratividade, pelo lucro que a gente está entregando e são os donos desses resultados. Não é que é uma coisa que vai para um nível corporativo, não. Esses caras respondem pelos resultados para apresentar isso para a empresa, entendeu? Então, é uma dinâmica diferente. Nível de consciência do colaborador, da importância dele do processo como um todo. Sem dúvida. E seus gerentes
Eles apresentam o resultado para vocês e não vocês chegam e apresentam o resultado para eles. Não, exatamente. É exatamente assim. Exatamente assim. Eles são os donos, Olha a diferença, é o que a gente vê por aí. Um time com uma boa direção, engajado, sabendo, é o que a gente fala, não é delargar, é direcionar, educar, treinar esse time para levar o resultado do seu negócio. Já, sem dúvida nenhuma, a gente percebe isso aqui. Legal. Pelo nível de organização, o nível de cuidado, preocupação com a sua touca, umas duas pessoas falam, a touca e tal, e você sendo o dono, né, o operador, sinal que a sua cultura está enraizada, uma cultura muito forte mesmo. Parabéns, Jean. Bora ali para te ver um pouquinho, falar sobre embalagem agora. Vamos lá. Boa. Jean, aqui é multimarcas, várias marcas distintas, e tem uma coisa que o pessoal às vezes negligencia ou superestima. Embalagem. Você acha que ela ajuda no aumento da rentabilidade do negócio? Porque o pessoal faz aquele curso, não, mas embalagem personalizada é caro. O quanto você acredita que as embalagens podem ajudar o cara a aumentar a lucratividade dele? É decisivo? Eu vou só fazer uma reflexão aqui, acho que é uma coisa legal. De novo, vou fazer o paralelo a um restaurante de loja física, né? Todo mundo sabe que o tema principal que direciona a experiência numa loja é o tema da hospitalidade, certo? Perfeito. Então você tem lá decoração, cardápio, preço e o tema principal para direcionar como o cliente se sente é o tema da hospitalidade, né? Então a gente sabe que é um negócio que faz o cliente querer voltar ou não, né? Como é que você faz isso no delivery? Né? Muito difícil. Muito difícil. Né? Eu tenho lá meu Instagram, eu estou conversando com o cliente, né? Eu tenho, sei lá, como eu me posiciono em rede social, eu tenho lá minha marca no iFood, mas como é que eu vou fazer hospitalidade? É o grande desafio. E eu preciso entender quais são os pontos de contato que eu posso ter com o cliente para poder entregar isso, né? E um dos principais pontos é a embalagem. É a embalagem. É que eu tô vendo que elas são muito... essa é bem diferente, completamente customizada pra gente. Então, assim, a embalagem fala pro cliente a experiência que a gente quer que ele tenha, né? Então, assim, a gente tá falando, assim, de marcas que têm diferentes pontos de precificação, diferentes níveis de precificação, mas uma coisa que é unânime entre todas é que a gente foca em criar boas embalagens. Então, acho que isso é uma coisa super importante, né? Que é um ponto de contato com o seu cliente para você direcionar a experiência dele e você poder fazer isso de uma forma que seja muito interativa, boa e que até faça o seu cliente querer colocar uma foto, eventualmente, do seu produto. Entendeu? Eu gostei de fazer esse ponto porque o pessoal sempre pergunta, eu devo ter embalagem personalizada, mas não vai sair muito caro? Eu acho que esse é o ponto. Qual a experiência que você traz para o cliente? Porque no seu salão você pode investir milhares de reais e criar uma experiência espetacular. Mas no delivery esse ponto de contato é mínimo. E não é barato, Rafa. A embalagem, de fato, não é barata. Mas ela fica ainda mais cara se você não tem os controles bem estabelecidos na sua operação. Então, se você não tem controle de custo, claro que você vai falar, poxa, eu não posso investir nessa embalagem porque meu custo está todo mês distorcendo. Agora, se você tem um controle de custo muito bem feito, você vai querer batalhar e querer ter uma embalagem legal, porque isso só contribui para a experiência do seu cliente. Então, é aquela história do ovo e a galinha. Será que eu invisto na embalagem ou eu invisto depois? Não, você investe primeiro para trazer a venda depois. Acho que é uma coisa que faz sentido. Concordo. Aqui no caso, acho que a embalagem vem primeiro porque ela é aquela primeira impressão. O cara coloca na mesa, se você cumpre um bom tempo de entrega e a embalagem é bonita, eu falo, antes de experimentar o produto, ele já posta. É isso. Esse é o grande diferencial. Bora ver a questão de logística aqui, bora nessa. Galera, tô aqui agora na parte de logística. A gente já falou de processos operacionais, gestão de pessoas, falamos de embalagem. A gente quer finalizar aqui esse tema falando de logística. Jean, o quanto a logística é importante para tudo isso que você comentou, que a gente viu aqui, funcione? Que o pessoal vê como o final, né? A logística... Você já falou que ela é o começo. A logística é um assunto que eu olho, eu pessoalmente, todos os dias. Todo santo dia e, obviamente, algumas vezes 2, 3 vezes por dia. Por quê? Porque, de novo, voltando para o tema da hospitalidade, eu não falo diretamente com o cliente. O meu elo entre eu e o cliente é o entregador. Então, eu preciso olhar para isso não só como um ponto de excelência operacional, mas de um ponto de vínculo com o meu cliente. Então, o que você tem aqui? Banheiro, tem tomada, tem água gelada, a água é gelada mesmo, tá? Tem um bebedor de água gelada o dia inteiro, tá? E, obviamente, todos os nossos sistemas, né? A gente é obcecado, como eu falei, por 2 principais indicadores, que é a experiência de cliente e tempo, obcecado por tempo. Então, todos os dias, a gente está olhando para os indicadores, tempo de alocação, tempo de chegada do entregador, tempo que ele espera e tempo até a casa do cliente. Para a gente poder, de fato, olhar para cada uma dessas etapas e cada dia mais aprimorar, melhorar e garantir que a gente está sempre evoluindo, tá? Então, logística
é um tema fundamental, porque não só é o elo entre a gente e o cliente, mas também é o que garante que a nossa empresa possa existir como experiência e tempo e experiência para o cliente entregando uma experiência boa. Sensacional. Quando eu cheguei aqui, eu reparei que tinha um bebedouro bem robusto aqui embaixo mesmo. E eu tô vendo os motoboys já estão chegando ali. Você comentou que tem um cara que vem vender almoço pro motoboy, de tanto motoboy que fica aqui na porta, né? É verdade, é verdade. Estamos criando trabalhos indiretos aqui também. Vendas indiretas, trabalho para outras pessoas, né? Sensacional. Eu lembro que no meu evento, eu tive a honra de você palestrar, Jean. Você mostrou o gráfico onde você gerencia cada tempo de produção e o seu tempo de alocação de motoboy entre o pedido ficar pronto e o motoboy levar aqui. Você pode compartilhar quantos minutos em média leva? Então, os números macro, assim, tempo de alocação, algo como 5 minutos, 5 a 6 minutos. A gente tem o tempo de chegada que demora mais uns 4. A gente tem mais entre 3 a 4 minutos de espera do entregador e aí mais uns 10 minutos até a casa do cliente. Então esse é o tempo de ouro que a gente fala. Então 5 mais 4 que são 9, mais uns 3, 4 que vai dar uns 12, 13 mais 10. Então tempo de entrega 23, 24 minutos. É isso. Muito rápido. Claro que tem culinárias mais específicas, tipo o Icon, por exemplo, que é um sushi premium, ele leva um pouco mais de tempo para fazer. Então esse é o principal indicador. Segundo principal, né? O primeiro sempre experiência, satisfação do cliente e o segundo, obviamente, tempo de entrega. Boa. Bom, indiscutível que a entrega é uma parte crucial. Você usa a lógica iFood, né? Sim, 100% full service. 100% full service. Aqui é um pouquinho que a gente mostrou de uma operação que realiza milhares de pedidos todos os meses, como o Jean comentou, uma média de 1.100 pedidos por dia, uma organização incrível que a gente acompanhou aqui, pessoas engajadas, preocupadas com a cultura. E eu quero sentar com o Jean um pouquinho e contar um pouquinho da história do Jean, pra vocês conhecerem também, que eu achei muito legal, ele compartilhou com a gente, porque não se cria isso aqui só tendo muita coragem, tem que ter muita transpiração também. A gente vai contar um pouquinho disso pra vocês. Bora nessa. Galera, então aqui agora, a ideia é trazer vocês pros bastidores, tá literalmente tendo estoque de embalagem aqui do Jean, para compartilhar um pouquinho também da história do Jean, como é que ele imagina o futuro dessa empresa, as dificuldades, tudo que ele trouxe, foram insights poderosos. Eu tô assim, impressionado, admirado com tudo que eu vi aqui. Jean, o que você almeja aí pro futuro e, cara, por que esse mercado? Conta um pouquinho também das suas impressões, do que você espera para inspirar a galera aí. Bem, eu acho que, como eu já tinha empreendido numa operação de restaurante físico, né, eu, de fato, tenho uma visão de mundo em que o senso de urgência ele vai se manter por um bom tempo ainda, né? Perfeito. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que já tem um crescimento econômico muito grande, né? Assim, acho que sempre que a gente olha para os Estados Unidos, a gente pensa, putz, os Estados Unidos está, sei lá, 30, 40, 50 anos na frente do Brasil, em que as pessoas foram para cidades nos Estados Unidos e aí começaram a voltar para os subúrbios para ter vidas mais tranquilas, né? Com essa mudança do home office e tudo mais. Na minha visão, ainda vai existir um crescimento e um ganho econômico real no Brasil que vai meio que forçar as pessoas a irem para centros urbanos comerciais grandes. E vai acontecer um movimento, obviamente, de aumentar senso de urgência, deslocamento vai ficar mais difícil. Então, eu acho que esse mercado do delivery, se a gente pensar em São Paulo hoje, por exemplo, já vivemos numa situação de trânsito muito caótico. Muito caótico, né? Assim, às vezes você demora 1 hora para você andar 2, 3 quilômetros, tá? E nesse cenário, que eu entendo que tende a piorar para os próximos anos, isso fortalece muito o delivery. Porque se eu gastei 1h30 no trânsito, a chance de eu chegar em casa, tomar banho, querer sair para ir me arrumar para ir para um restaurante, ela cai muito, né? Perfeito. E aí eu chego cansado na minha casa, né? Se eu fui pro escritório, eu chego cansado em casa. E aí o que eu quero é, tipo, conforto da minha casa, pedir uma coisa e receber minha comida rápido e bem aqui. Então acho que ainda vai ter uma transformação, acho que vai ter um crescimento grande de oferta de entregadores também. Acho que mais e mais entregadores vão transformar isso numa carreira mesmo, num trabalho de longo prazo. Então, entendendo essa dinâmica, acho que tem um futuro promissor para marcas que são muito fortes no delivery. E um futuro promissor para empreendedores que entendem que esse canal ele vai se desenvolver ao longo do tempo e vai continuar crescendo. Tá? Você trouxe alguns pontos importantes aqui, que é a questão do perfil do consumidor, que ele tem que ficar muito tempo no trânsito. Às vezes ele está no trânsito, ele já pede a comida para chegar em casa, não tem que preparar, não tem que se arrumar e sair. Então eu acredito muito nisso também. Você falou do entregador fazer carreira. A demanda aumentando, eu acho que o grande desafio nosso hoje,
Eu tava falando ontem com o Aldo do Osni, a gente gravou com o Aldo, eu falei, Aldo, sabe qual é o grande desafio que eu acho que o pessoal não vê? É que a gente perde colaboradores porque o cara vai trabalhar na Uber, porque o cara vira motoboy, e ele ganha muito bem, ele consegue operar, e ele não quer mais trabalhar dentro da cozinha. Eu acho também que esse é um ponto e um grande desafio que a gente tem, porque cada vez mais está difícil de reter o talento aqui dentro. Mas a função do entregador, ele não fica sem trabalho dia nenhum. Com a demanda crescimento do iFood, do serviço de logística, isso vai crescendo bastante. Você optou por trabalhar com full service. Você alguma vez já cogitou trabalhar com logística própria e ter seus próprios entregadores? Eu acho que dentro da realidade que a gente tem hoje em São Paulo e pela oferta de entregadores, ainda não. A gente conseguiu garantir um nível de serviço adequado para o nosso cliente. Então a gente batalha muito por isso constantemente para ter isso. Acho que isso fora de São Paulo pode vir a ser uma realidade. Perfeito. Sei de alguns exemplos, por exemplo, Rio de Janeiro, Nordeste, em que existem regiões em que você não consegue operar com full service, você precisa dos seus entregadores próprios. Sei lá, às vezes tem um entregador que não quer chegar numa região, tem uma restrição a chegar em algum lugar, então a gente entende que pode vir a acontecer essa demanda. Boa. Jean, outro ponto. Você está multi-lojas aqui, com marca licenciada. Você acha que esse mercado ele cada vez vai ter mais restaurantes ou ele vai para a mão de bons operadores? Eu acho que a gente vai ter uma mistura das duas coisas. Eu não acho que vai ter uma consolidação de grandes operadores. E eu falo isso porque cada vez mais os clientes vão começar a reconhecer que é possível começar uma marca com um investimento menor. O delivery permite isso, né? Então você começa a quebrar uma barreira de entrada que é um investimento alto num restaurante que o restaurante demanda, né? Muitas vezes é a economia da vida inteira da pessoa, né? E eventualmente nesse modelo de delivery hoje você pode alugar um espaço compartilhado, por exemplo, né? Não é o nosso caso, mas eu acho que muitos empreendedores fazem isso. Você começa a ter uma barreira de entrada menor e consequentemente remunerando os bons operadores, né? Perfeito. Então você vai ter mais pessoas entrando na indústria de restaurantes, de marca, de restaurante, e aí o cara que consegue fazer um bom trabalho começa a conseguir expandir. Então eu acho que vai ter, obviamente, um surgimento muito maior, acho que já está acontecendo, né? Cada vez que eu participo de um evento seu, eu vou vendo que tem mais e mais pessoas de cidades que eu nunca imaginei que são grandes operadores, então isso é uma ótima notícia, porque óbvio que isso vai acontecer, né? E também você cria uma barreira de entrada menor. Então tem um híbrido de mais marcas, mas melhores operadores, com certeza. Se você tivesse começando hoje no mercado que você tem essa sua visão, como é que você faria para impulsionar uma operação? Com a cabeça do Jean, com a visão de mercado de vida que você já teve restaurante físico, você daria alguma dica para quem está começando? O que você acha que esse cara tem que priorizar? Assim, primeiro, antes de mais nada, e eu sei que isso é uma coisa um pouco difícil de você entender, mas você precisa saber qual o cliente que você vai atender, tá? Muitas pessoas falam, vi uma marca aqui que está bombando, vou fazer uma coisa igual. Sem gastar o tempo para entender como você se diferencia, qual o cliente que você vai atender, Perfeito. onde ele compra, qual a ocasião de consumo que ele está procurando, qual o perfil de comunicação que você tem que fazer, precificação. Então tem tanta coisa envolvida que na maioria dos casos, o que acontece muito, que é um erro muito comum poxa, vi aqui uma marca de hambúrguer igual Pets, de Ultra Smash. Vou lá, vou começar uma marca de hambúrguer Ultra Smash. O que isso garante para você? Tipo, isso não garante nada para você. Se você não entende quem é o seu cliente, como que você vai interagir com ele, quais são as ocasiões que ele está procurando. Assim, o Pérez é uma marca que teve tanto sucesso porque antes dela existir, já teve um trabalho gigantesco em cima de entender o cliente, saber como se comunicar. E quando a gente abriu, tinha já um hype inicial e a gente entregou o ponto de vista de experiência e de produto, de qualidade, e aí o negócio foi andando. Mas eu já sabia, tipo, o Henrique, né, o fundador, nosso sócio aqui da marca, já sabia isso, desde o primeiro momento. Tá? Então eu acho que isso tem aí já tem uma lição muito importante, de estudar mesmo, de tipo, se preparar para você poder abrir e aí começar a atender o seu cliente. Então acho que isso é uma coisa que eu tentaria descobrir qual é o tipo de marca que eu quero e como que eu vou estruturar minha marca para chegar, tipo, meio que no coração do cliente, tá? Boa. Porque senão eu vou criar uma marca que eu vou competir com uma que já é a minha referência, que faz um trabalho melhor do que o meu, e eu vou começar a entrar numa situação que para atrair o meu cliente eu tenho que dar um desconto.
Total. Porque eu não fiz o meu dever de casa para saber quem é o meu cliente e o que ele está procurando e como é que ele quer interagir comigo. Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante, que mais do que nunca, força de marca, mais do que nunca, é relevante. Porque, como a gente estava falando mais cedo, antigamente, se eu fazia um bom trabalho e eu tinha dinheiro para investir numa expansão, a minha força de marca vinha da minha capilaridade, da minha presença física. E hoje, isso não é mais uma realidade. O que direciona é como eu interajo, como eu me conecto com o meu consumidor, entendendo o que ele está procurando, entendeu? Cara, já deu uma aula que eu acho que pode finalizar a brincadeira. Sensacional, cara, sensacional. Uma das melhores marcas que mais conseguem ter rentabilidade é exatamente isso que eu ouço e o que eu vejo. Né? Você falou aqui do Pérez, por exemplo, eu vi uma vez, acho que eu morava em Teresina na época, eu fiquei 40 minutos na fila ali no Brooklyn, se não me engano, porque era tanta validação e um posicionamento tão claro que gerou um desejo genuíno. E eu vi as pessoas na fila, e eu conversei com o Henrique há 5 anos atrás, que foi de 2019 para 2020, não me recordo exatamente, e ele estava na fila, conversando com as pessoas, pedindo desculpa e falando que, pô, tudo bem, pegando opinião e tudo, e encantando as pessoas. Acho que esse encantamento, quando a marca consegue fazer isso fisicamente, ele traz a experiência do delivery. O Osni falou ontem, eu me preocupo em atender o cara do delivery para ele cogitar vir no meu salão e atender bem o meu cliente do salão para quando ele tiver a experiência, ele pedir no delivery. Eu quero tudo conectado. Então, isso é um feedback, acho incrível, uma baita aula que você trouxe aqui de valorização da marca, e isso vai impactar diretamente no resultado, né? Sem dúvida. Porque se você ganha o coração do cara, ele está disposto a pagar o quanto realmente vale o seu serviço, né? Todo mundo, assim, tem um exemplo clássico, né, das aulas de marketing no mundo inteiro, né? Por que você, quando você vê 2 camisas polo, uma tem um logo e outra tem um logo de um cavalo em cima da camisa, por que você paga um prêmio por aquela camisa? Se é o mesmo produto, mesma qualidade, mesmo tudo. Porque é como a marca se posiciona, como ela conecta com o cliente e o que ela representa na vida do cliente. Então, força de marca é isso. Força de marca me permite que eu possa interagir com o cliente e eu faço o cliente querer vir até mim, entendeu? E eu não preciso atrair ele com um desconto. Acho que isso é o principal, né? Claro que a proposta de custo e valor percebido é fundamental na sua equação. Você não pode também achar que seu cliente só vai vir por causa da sua marca, né? Você precisa fazer um ótimo trabalho de precificação, de garantir que ele está vendo valor naquilo, mas marca sempre é um ponto muito importante. É a promessa e a entrega. Você faz isso aqui de forma magnífica. E aí, você compartilhou com a gente questões de processo, preocupação, sistema. Se você promete e no final você não entrega, você jogou tudo por água abaixo. Você pode ter milhões de reais, você pode contratar os melhores artistas da Globo, da rede social, mas se você não entrega, não é genuíno, você não consegue. Credibilidade é tudo, né? Total. E essa promessa e a entrega no delivery, para o cara que realmente quer encantar lá na ponta, além do que a gente comentou, que vai estar dentro dos nossos cortes aqui, mas o que você acha crucial para essa pessoa conseguir ter sucesso? Eu acho que a palavra para mim, sempre que eu uso em todos os lugares, se chama planejamento, né? E é planejamento no sentido mais amplo possível da palavra. É planejar se eu vou trocar o meu sistema de ponto da minha loja, se vai sair do papel e colocar um relógio de ponto. Eu tenho que planejar a jornada do meu usuário para saber exatamente o que eu vou fazer. Então vai nos mínimos detalhes, né? Vai nos mínimos detalhes de planejamento de tudo, né? Porque muitos erros que a gente comete, e isso eu repito muito com o nosso time aqui, cara, você não vai ganhar o jogo depois que você abriu a loja. O jogo se ganha antes. Antes. Você se estrutura antes. Total. Você tem que saber tudo que você em relação à sua venda. Você tem que conhecer seu faturamento. Aí você se planeja com insumos, pessoas. Você tem que ter um planejamento do layout da sua loja. Como você vai organizar o layout para você garantir que a sua equipe tem sucesso. Porque você não vai entregar uma experiência boa para o seu cliente se você não passou por toda a jornada operacional e o fluxo operacional da sua loja, né? Então, tudo é voltado para planejamento, né? O tempo de entrega só é um resultado de muito planejamento. De muito planejamento. Ele reflete tudo que você faz. Então, se você não está entregando bem e rápido, cara, você tem que voltar, sei lá, para desde a forma como você abre a porta da sua loja de manhã e pensar... Repensar tudo de novo. Tudo. Você vai começar o fluxo do dia, vai entrar assim, isso aqui tá errado, vou melhorar isso, vai mudando tudo. E assim, eu não quero ser muito, talvez superficial nisso, mas por isso que é importante olhar para informação. Dados. Dados só é o resultado da sua doença.
mas o sintoma está muito mais voltado com o planejamento. Então, a informação no final só é uma consequência. É só aquele sintoma que a sua doença já está gerando. Mas quando você volta no passado, você tem que ver que o planejamento, de fato, é o que está causando o seu problema. Então, dados, para mim, já é consequência, mas por mais superficial que isso pareça, a informação em si é o que realmente mostra para você o que está acontecendo e faz você entrar no detalhe para poder saber como resolver um problema. Caramba, espetacular. A questão de dados, acho que as pessoas negligenciam muito, eles só olham para faturamento. É o que eu mais acho que é o erro do nosso mercado. Ele olha o número de pedidos e faturamento. Se ele está crescendo ali, ele está satisfeito. E às vezes dá o dia do repasse, ele fica lá sufocado, fala, caramba, eu estou vendendo mais, mas eu estou devendo mais. Eu não estou conseguindo performar, porque as pessoas não têm essa educação realmente de lidar com essa situação. E eu acho que, assim, tem um tema cultural que acho que é uma barreira e que acontece muito hoje em dia. E eu falei que eu queria tomar cuidado com a superficialidade do que eu queria falar pela seguinte razão. Se eu falo para um colaborador meu que o mais importante é aquele dado, por exemplo, e eu não estou fazendo um trabalho em paralelo de cuidar daquela pessoa, consequentemente a pessoa vai falar assim para mim, você só se importa com um dado, você não se importa com as pessoas. Isso é uma coisa que acontece muito. Então, para que você tenha credibilidade para cobrar dados, cobrar essas informações, esses indicadores, sem perder a sua credibilidade como alguém que cuida de pessoas, você tem que fazer o seu trabalho com as pessoas também. Caramba. Porque, consequentemente, aí sim, você tem um ambiente em que as pessoas estão sedentas para entregar aquele melhor número. E ela foi treinada, direcionada e sabe a importância dela, né? Isso, sabendo que ela é bem cuidada. Aí você tem um equilíbrio bom, entendeu? Ô Jean, sensacional, baita aula que você nos proporcionou aqui hoje, tanto em nos receber e compartilhar tudo aí, eu agradeço demais. Eu sei da sua preocupação com os detalhes, com a entrega, com a valorização das suas marcas, eu me sinto muito honrado de hoje ter a oportunidade de falar que você é um grande amigo, te admiro como pai, como um cara com a família que você formou. Eu quero trazer cada vez mais histórias como a sua para as pessoas aqui, de pessoas que se preocupam com as pessoas, né? Então, vou deixar canal aberto pra você mandar uma mensagem pra galera pra gente bombar em 2025. Boa. Assim, antes de mais nada, tipo, também quero que você saiba, Rafa, que eu também admiro muito você, né? O que você tá fazendo, eu acho que é algo que falta muito, muito, que é o tema da educação, né? E de transformar o setor de restaurante numa indústria que vai criar grandes empresários, né? Porque, historicamente, é uma área muito mais voltada para tipo pequenos empreendedores, né? E que de fato, se bem executado, pode transformar esses pequenos empreendedores que se dedicam e que focam no seu negócio em grandes empresários. E eu acho que o pulo é o tema da educação e da preparação das pessoas. E eu acho que você está fazendo isso. Então, putz, admiro muito você, agradeço muito. Desejo muita sorte aí para todo mundo. Espero muito que 2025 seja um ano repleto de ganho de conhecimento, de profissionalização e, mais do que qualquer coisa, falo aqui o meu objetivo, até compartilhando com vocês, que é mais do que nunca cuidar melhor e mais ainda das pessoas. Porque a gente sabe do desafio que a gente vem tendo. Então, assim, putz, entregando resultado, mas mais do que qualquer coisa, cuidar das pessoas para que a gente possa ter a possibilidade do nosso negócio continuar crescendo, porque sem isso a gente não consegue. Então, cuidar das pessoas para mim é fundamental e é o meu objetivo pessoal para 25 aí. Pô, tá aí, baita feedback de quem realmente sabe o que está fazendo, tem um coração aberto aí para compartilhar todos esses insights para vocês e bora que o Lucrando com Delivery trazer mais conteúdos como esse aí, dos bastidores, dentro do estoque de embalagem, dentro da cozinha, trazendo para você o que pode te inspirar de quem realmente realiza, sabendo que não existe atalho, existe muita transpiração, mas que você tem o mentor correto, o método correto e você realmente pensa nas pessoas que fica o insight aqui do Jean, você vai chegar lá. Bora nessa, até o próximo episódio. Obrigado. Valeu.